Aleluia, saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Olhe para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão, diga: meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, Jesus te ame, eu também, aleluia, glória a Deus. Queria, nesse momento, antes de começar a palavra, saudar e cumprimentar todos os pastores desse ministério. Hoje é o dia do pastor, que cada pastor aqui sinta-se abraçado na presença de Deus, amém? Que o que seria de cada um de nós sem esses pastores, E também fiquei muito feliz hoje com a presença aqui da nossa amada irmã Cristina, Ela é mais antiga que eu na igreja, porque do tempo que ela já era convertida, eu ainda era convencido. E toda a família, o Joelso também, que eu não via há muito tempo, a Elana, a Isabel, sua filha. Vamos aplaudir a Jesus, Isso é motivo de alegria para todos nós, tá certo? Queridos, eu comecei uma palavra no domingo passado, por título: Deus ama quem ninguém vê. E a gente está falando dentro do capítulo 17, 18 e 19 de 1 Reis, que é algumas situações envolvendo o profeta Elias. E este domingo eu queria falar do capítulo 18. A gente focalizou no domingo passado, a questão da fé, de crer nos profetas de Deus, de crer nos homens de Deus, e também a cada homem de Deus saber que quando você está no centro da vontade do Senhor, não importa o poder do inimigo que se levante contra você, não importa o poder das adversidades, Deus vai te guardar. Hoje, eu queria falar sobre algo que tem atrapalhado a fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria falar sobre algo que tem atrapalhado a vida de muitos cristãos. Muita gente que diz assim: eu tenho Jesus, eu já aceitei Jesus, mas vive com medo, vive amedrontado. A gente viu que o profeta Elias declarou que não ia chover na terra, e esse trecho, capítulo 18, começa dizendo que já estava 3 anos sem chover. Vamos ler aqui o 18, 1 Reis 18, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, muita fome. Acabe chamou Obadias, o seu mordomo. Ora, Obadias temia muito ao Senhor, pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e o escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e todos os rios, pode ser que achemos erva
para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não pereçam todos os animais. E repartiram entre si a terra. Ou seja, o próprio rei chamou o seu mordomo. Olha, a situação da fome era tão desesperadora, da escassez de água, que o próprio rei chamou o seu mordomo e disse assim: vamos dividir a terra em algumas partes. Eu vou ficar com essa parte, tu vai ficar com essa, e vamos ver se a gente encontra água de qualquer maneira, para ver se consegue salvar o pouco de animais. Gente, se os animais do rei estavam morrendo de sede, de fome, imagine o povo, né? O povo que estava ali oprimido por uma mulher que odiava o povo de Israel, servia a Baal, matou todos os profetas de Baal, fechou todos os lugares de adoração ao Deus de Israel, e aquele povo estava ali oprimido, sem água, sem comida. E esse homem, Obadias, que não era um cara rico, ele era apenas um mordomo do rei, um servo do rei, ele salvou 100 profetas, né? E guardou 50 profetas numa cova, devia ser numa caverna, né? E 50 profetas noutra caverna. E dava todos os dias para aqueles profetas pão e água. Vocês não imaginam o sacrifício desse homem. O que era numa época dessa de fome, dar pão e água para 100 profetas, né? E isso fez com que Deus escolhesse ele para ser a pessoa que linkasse de novo Elias com Acabe, porque Elias estava fugido. E Acabe, amando de Jezabel, já tinha perseguido Elias por todo o território de Israel e não conseguiu, do norte, né? Aquele tempo, Israel estava dividido em 2 reinos, né? Então, Acabe dominava sobre o reino do norte, que se chamava Israel. E o outro reino era Sião. Então, ele era o rei de Israel, na verdade, da parte que ficava o povo de Israel. Então, esse Acabe foi frouxo, se desviou da sua fé e foi atrás de Jezabel, traiu a Deus e começou a adorar Baal. E toma de perseguição. Elias estava fugitivo, foragido, com medo. E Deus manda ele procurar um cara mais. Ele era corajoso e não sabia, né? Mas que, quando Elias, que a gente vai ler aqui, passou a missão para Obadias, ele disse assim: o que eu mereço? Eu estou contando essa história que vai do versículo 6, vamos ler aqui, né? Versículo 7. Quando Obadias, pois Obadias já estava em caminho, procurando água, né? Eis que Elias se encontrou com ele. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vai
dize ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Ele, porém, disse, em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação, nem reino, onde o meu Senhor não tenha andado em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então fazia-o jurar que não te havia achado. Agora tu dizes, vai dizer ao teu Senhor, eis que Elias está aqui? E será que apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde, e vindo eu dar as boas novas a Acabe, e não te achando, ele matar-me-á? Olha o que o medo faz. Ele disse assim, já pensou, eu vou avisar para o Acabe, aí o Espírito de Deus te translada daqui para outro lugar, te arrebata, e ele vai vir aqui, não vai te encontrar e vai me matar. Querido, o medo faz a gente ficar pensando só em coisa negativa. Em todo lugar a gente ouve vozes, aquele sentimento de impotência, que nunca vai conseguir pagar isso, nunca vai conseguir vencer, nunca vai conseguir ter o trabalho que a gente quer, realizar um sonho. Tudo isso o medo faz. O medo faz o maior profeta de Israel, que já tinha até ressuscitado mortos, fugir de uma mulher. E agora Deus chama Elias e diz, já chega, já está 3 anos, o povo está morrendo de fome e de sede. Vai lá, te apresento, eu sou contigo. Né? E aqui o que acontece? O Elias dá uma ordem direta e diz para ele, tu acha que o Senhor ia me mandar aqui para fazer papel de moleque? Para depois me tirar daqui e tu morrer? Claro que não. Vai lá e anuncia, porque eu vou estar aqui, vou falar com Acabe. E aqui no versículo 17, Obadias vai lá, chama Acabe, rasga, né? Rasga fora. E aqui no versículo 17 tem um encontro de Elias com Acabe. Vamos ver aí. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda que reúnam-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Veja, Jezabel era uma mulher tão possuída de demônios, que todos os dias ela comia com 400 profetas de um demônio, de um Deus. Ela alimentava aquele povo, ela botava na mesa dela, não é? E aqui, versículo 20, então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão ficar divididos entre 2 pensamentos, entre 2 deuses? Né? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, siga-o.
O povo, porém, não lhe respondeu nada. Estava amedrontado, né? Aquele povo, se os profetas já tinham morrido, imagine o povo. O povo estava amedrontado. Às vezes, irmãos, acontecem as coisas e as pessoas ficam com raiva do povo. Mas, na verdade, sempre o povo é a parte que mais sofre. Que mais, muitas vezes, é usado. E aquele povo que ninguém via, Deus chamou o profeta Elias, toma vergonha na tua cara, rapaz. Para de temer essa mulher, esses deuses. Tu és meu filho, eu sou o Deus verdadeiro. Vai lá e resolve a parada. E o Elias, Deus não começou assim, né? Deus primeiro preparou o Elias com a viúva. Fez o Elias multiplicar a farinha, o azeite. Depois fez o Elias ressuscitar o filho da viúva. Aquilo cresceu a fé de Elias. Deu coragem. E disse, bom, se Deus me usou para ressuscitar uma pessoa, quanto mais Ele pode ser comigo para destruir o Baal, para destruir esses profetas de Baal que estão destruindo Israel. Né? E Deus mandou ele, e ele primeiro disse para Acabe assim, olha, vai parar a chuva, vai começar a chover, vai parar essa falta de chuva, vai começar a chover. Mas antes, tu queres chuva? Quero. Tu vai ter que trazer o povo todo aqui para o Monte Carmelo, tu vai ter que trazer todos esses profetas de Baal, que a tua mulher segue, mais os que comem na mesa dela, tu vai vir para cá. E a Jezabel era tão possessa que ela não foi. Ela não foi. E também o convite não se estendia a ela, porque ela não era do povo de Israel. Deus estava compromissado com o seu povo. Queridos, isso é muito importante. Deus, ele tem um compromisso com o seu povo. Deus, ele tem um compromisso com o seu povo. E muitas vezes nós passamos anos sem ver os nossos sonhos realizados, porque nós nos amedrontamos. Nós começamos a ver limitação que não tem para Deus. Para Deus não tem limitação de água. Para Deus não tem limitação de comida. A água estava faltando, a comida, ele mandava um corvo alimentar o seu servo. A água e a comida estavam faltando, ele fez um homem simples alimentar 100 profetas. É o mesmo que ele pode fazer comigo e com você. Nós não precisamos dos valores do mundo para vencer na vida. Nós não precisamos temer o homem para vencer na vida. Nós precisamos ter fé em Deus. Né? Ter fé. E eu queria que você deixasse nesse trecho aí. E abrisse sua Bíblia em Jó, capítulo 3, versículo 25. Diz assim, porque aquilo que eu temo me sobrevém, aquilo que eu tenho medo me sobrevém, aquilo que eu receio, não está escrito aí, eu penso, quem vai vencer é fulano, porque ele tem mais dinheiro que eu, ele tem mais formação que eu, nasceu em berço de ouro. É assim que vai acontecer, porque você está dando poder. Quem vai conseguir o emprego é ciclano, que sempre estudou em escola particular, sempre teve tudo do bom e do melhor. Eu sempre fui escola do governo, a maioria do tempo em greve. É o que vai acontecer, mas não é porque o fulano estudou em escola particular. É porque você está pensando assim. Você está com medo.
3 anos com medo de Jezabel, até que Deus disse, chega, senão assim vai morrer todo o povo. Tu tem que voltar a encarar essa parada, porque eu sou teu Deus. Foi tu que ungiu esses caboclo rei. E por isso Deus fez o trabalho de levantar a fé do profeta. E agora Elias estava se sentindo forte. Foi lá e... O que Elias disse para Obadias aqui? Você pode ler na sua casa, tudo devagar. Elias disse assim para Obadias, não temas, porque aquilo que é do Senhor te dará a vitória. Ou seja, se você, querido, não interessa quem está contra você, não interessa quem está te ameaçando, não interessa os problemas que você tem que enfrentar, se você estiver na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, aonde Deus te quer, aonde Deus te ama, você vai ter vitória. Não importa. Preste atenção nisso. Que o Elias falou para o Obadias, disse, olha, não tem que ter medo, Deus está na frente disso, tu não tens que temer, e guarde essa palavra, porque depois Elias mesmo comete esse erro. Preste atenção. Então, o que aconteceu? Elias se encontra com Acabe, marca a reunião, e toda a galera foi para o Monte Carmelo. Engraçado que ali naquele monte era onde se adorava a Deus, antes de Jezabel ter quebrado o altar do Senhor, ter impedido o povo de adorar ao Deus de Israel. E o altar estava ali em ruínas, quebrado, mas ninguém viu aquele altar. Ninguém prestou atenção. Porque tantos os profetas de Baal, eles tiveram que pegar a pedra e fizeram o altar dele. Porque Elias disse assim, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E vocês são muitos. Né? Isso está aqui, no versículo... versículo 27, 24, 22, desculpe, irmão. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. E eles escolheram para si um dos novilhos. E o dividam em pedaços. E o ponham sobre a lenha. Porém, não lhes metam fogo. Não é para tirar fogo. E eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha. E não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será o Deus de todo o povo, será o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos e prepará-lo primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do Senhor, vosso Deus, mas não metais fogo no sacrifício. E tomando o novilho que se lhe dera, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos, porém não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam em volta do altar que tinham feito. E preste atenção, jovens e adolescentes,
que hoje vocês estão indo nessa moda de se cortarem. Ah, eu estou deprimido, e começa a se cortar. Preste atenção, quem vocês estão adorando quando vocês fazem isso? Com quem vocês estão fazendo pacto? Sucedeu que no meio-dia, versículo 27, Elias zombava dele, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo, e necessite de que o acordem. Eles clamavam em altas vozes, e conforme o seu costume, o costume de quem? Dos adoradores de Baal, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr sangue sobre eles. Quando você faz isso, jovem e adolescente, você está fazendo um pacto com Baal e se voltando contra Deus. É por isso que você começa a ficar rebelde, por isso que você começa a ouvir voz de morte, sentimento de querer morrer. É porque você está sem querer invocando ao Deus da morte, ao Baal Zebubi, que é o Deus da morte, é o Deus que aceitava sacrifício de crianças. Baal-Zebub também é conhecido como o Deus do ventre grande, não é porque ele tinha uma pança parecida com a minha, é porque ele era um ídolo feito, tipo um Buda imenso, com um buraco na barriga, e ali se jogava lenha, todo o tempo estava queimando, e os pais daquele que adoravam o Baal-Zebub, pegavam os seus filhos e jogavam os filhos no ventre do Baal-Zebub, para sacrificar ele. Geralmente era o seu filho primogênito. Você já reparou que às vezes é o teu filho primogênito que dá mais trabalho? É porque ele tem promessa de Deus de sacerdócio. E o costume dos adoradores de Baal-Zebub era pegar aquela criancinha, o seu filho primogênito, dar o dízimo de filho. O primeiro filho oferecer para Baal-Zebub, jogava dentro do ventre daquele demônio, e a criança era queimada viva na frente do seu pai. Olhe para 3 pessoas e diga assim: misericórdia. Irmãos, hoje nossos adolescentes estão cheios dessas adorações, se retalhando, se cortando. E os pais não estão acompanhando seus filhos. Muitos pais, é muito cômodo dar um tablet, um celular para a criança ficar o dia todo entretido naquilo. E muitas vezes você não sabe, mas você está jogando o seu filho no ventre do Baal-Zebub sem saber. E ele começa a ver coisas, ver a baleia azul, essas brincadeiras demoníacas que mandam ele cheirar desodorante. E age o teu filho se começar um processo de se matar, e às vezes você não sabe de nada. Não sabe de nada. Isso que estava acontecendo em Israel. Essa cultura do Baal, de se mutilar, de oferecer os filhos a Baal-Zebub. Imagina quantas crianças essa mulher Jezabel matou. Quantas crianças, todo mês ela mandava arrancar na marra de seus pais para sacrificar aquele demônio.
Imagine isso. Hoje, Baal-zebub está mais vivo que nunca. Ele está trabalhando no Congresso, em Brasília, para descaracterizar a família, para acabar com a família, para separar filhos de pais, para separar você do seu filho. E quando você para de orar, fica com raiva, para de orar pelo seu filho, para de pagar um preço, você está jogando o seu filho no ventre do Baal-zebub. Hoje, o que acontecia no Velho Testamento é símbolo do que acontece nos dias de hoje, na nova aliança, de maneira espiritual. Muitos não entendem. Meu filho mudou, meu filho não era assim, hoje meu filho só está tirando nota baixa, meu filho está ficando rebelde, mas é porque você não sabe. Está havendo pactos com esses demônios, pacto com Baal-zebub, pactos através da rebelião dos seus pais. Estão rebeldes, sem ir para a igreja, sem buscar Deus. Então o que aconteceu? Elias precisava restaurar o altar de Deus, por isso Elias precisava mostrar a farsa, que aquilo ali era uma farsa. Hoje, a gente tem uma missão como igreja, como homens e mulheres de Deus, mostrar para os nossos jovens a farsa que é essa situação de querer se cortar, se matar. E para isso nós temos que enfrentar Baal. Enfrentar. Não aceitar essas coisas. Querido, talvez você pense que o seu problema é familiar, seja o teu casamento que está desgastado com a tua esposa. Talvez você está tão distraído com isso que você não está vendo a obra que o maligno, o Baal, está fazendo na vida dos teus filhos. Você precisa acordar. Você precisa acordar. É isso. Então hoje, Elias queria mostrar essa farsa. Então no versículo 27 diz assim: sucedeu que ao meio-dia Elias zombava dele, dizendo: clamai em alta voz, porque vai ver que ele está dormindo. No versículo 28 mostra a prática dele, que eles clamavam em alta voz, conforme seu costume, e se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu a nada. Versículo 30, Elias vai restaurar Israel. A gente não restaura Israel se escondendo dentro da igreja. Eu estou muito emocionado e muito feliz esses dias de ver os grupos de evangelismo saindo de novo dessa igreja, de ver os pastores voltando a evangelizar. Essa é a nossa missão. Estou feliz hoje de poder estar aqui com meu amigo Júlio, Lídia, que são nossos vizinhos, vieram, essa é a nossa missão. Trazer as pessoas para Deus, para ouvir a voz de Deus. Não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir para uma nova vida. E aqui no versículo 30, a palavra de Deus diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim.
e todo o povo se chegou a ele. Elias reparou o altar do Senhor. Sabe como começa uma transformação no teu lar, na tua vida? Você corrigindo tudo que está errado. Está brigando, para de brigar. Chama ajuda. Você está sendo infiel com Deus, nos dízimos e ofertas, se corrija. Você está agredindo a sua esposa, está agredindo seu marido, se corrija, pare com isso. Você está brigado com seus pais, com seus filhos, corrija isso. Isso é errado. Qual era o ministério de Elias? Restaurar famílias. O que ele estava aqui para restaurar a família, o povo de Israel. O Velho Testamento acaba em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, falando que viria alguém no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e quebrar a maldição familiar, para unir o pai com o filho, os filhos com os pais, e preparar o caminho do Senhor. Quando isso é realizado? No nascimento de João Batista. Quando João Batista nasce, a palavra de Deus diz que quando o anjo foi anunciar João Batista para o seu pai, ele disse: teu filho será cheio do Espírito desde o ventre materno. Ele virá com unção de Elias, para restaurar, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Meu papai, mamãe, você está se afastando dos seus filhos? Não é Deus que é o centro do teu lar, é o Baal que está dirigindo. Toda pessoa que se aproxima de você para incentivar você a se afastar da tua casa, da tua família, não é de Deus. Pode se chamar pastor, o que quiser, não é de Deus. É de Baal. Nossa missão é preparar o caminho do Senhor. Hoje nós temos que ser uma nação de Joões Batistas, Joanas Batistas. E preparar a segunda vinda do Senhor. Como preparamos a segunda vinda do Senhor? Levando restauração familiar, levando unidade de pais e filhos e pais, de cônjuges. É assim que vamos preparar o caminho do Senhor. E Elias sabia: hoje eu sou o pai de Israel. Hoje Israel não tem mais um rei de Deus. E Elias estava passando o quê? Férias no deserto? É isso que o diabo quer, meu irmão. Ah, a igreja, estou chateado com isso, eu vou me afastar, eu vou entregar a célula, eu vou fazer. É isso que o diabo quer. É isso que o Baal quer. O que Deus quer é que você saia do deserto, olhe as areias, olhe as estrelas e venha fazer a obra que Deus te chamou. Sai daí, rapaz. Está ali um povo precisando de ti. O povo está perdido, está passando fome, morrendo de fome, de sede. Hoje o nosso povo está morrendo de fome e sede da palavra de Deus. Nós temos que começar a sair, a pregar a palavra. Né? Eu estava conversando ali, me lembrando com a irmã Cristina. Elas estão morando na casa que a gente morou muitos anos aqui na Cidade Nova. E lá na frente tinha uma igreja. Vou nem dizer a denominação. Mas praticamente aquela igreja não era igual a nossa, que tinha culto todos os dias. Todos os dias tinha aquele barulho da igreja, aquela música, aquela coisa. E um dia eu estava em casa, fazendo não sei o que na garagem. Esse dia é engraçado que eu estava sozinho
sei o que a Samira foi fazer, e eu estava vendo, o seu Sabazinho sempre ia e botou o combustível errado no carro, era a diesel, ele botou gasolina, deu um problema, eu estava lá ajeitando o carro para o reboque pegar. E chegou aquele senhor, o pastor, saiu, atravessou a rua. Senhor, meu irmão, boa tarde. Eu queria lhe agradecer, ele falou. Mas o senhor vai me agradecer por quê? Ele disse, porque o senhor é a primeira pessoa que morou nessa casa, que nunca nos denunciou, nunca nos perseguiu. Disse para ele, meu querido, isso é muito legal para mim estar ouvindo as músicas de Deus, a palavra de Deus, do que estar morando na frente de um bar e ouvindo tudo o que não presta. Enquanto o Senhor continuar pregando a palavra de Deus e cantando as músicas de Deus, pode fazer barulho. Agora, o dia que o Senhor trazer um baile para dentro, aí eu não vou mais gostar. Se abraçou. Eu fiquei pensando naquilo. Muitas vezes tem pais que o filho começa a ir para a igreja, ao invés de apoiar o filho, fica o perseguindo. Aí amanhã, quando o teu filho, o que tem no mundo hoje? É droga, é gangue, é destruição. Aí quando o filho está numa situação difícil, vai chorar. Mas você entregou ele para o Baal-Zebub. Incentive. Teu filho está te pedindo para ir para a EBF, leva ele. Poxa, papai vai ter uma reunião, uma dança de criança para me apresentar. Leve seu filho para a dança, para o ensaio. Incentive. Que ele cresça envolvido nas coisas de Deus. Porque Deus mandou o profeta voltar? Para ele de novo, restaurar o altar de Deus em Israel, e para ele de novo ensinar aquele povo a adorar a Deus. E a palavra de Deus diz assim, então Elias disse a todo o povo, família, por isso que Elias tinha a unção da família, ele focalizou no povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias reparou o altar do Senhor que havia sido destruído. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar, em o nome do Senhor. Depois fez em redor um altar, um rego, cavou em redor, fez uma vala em volta do altar, e um rego, o qual podia caber 2 medidas de semente, 2 leiras, um rego grande. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Mandou encharcar. Disse ainda, fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez, de novo, fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, imagina, foi tanta água que alagou um lugar seco, que estava sem água há muitos anos. 3 anos, sem chover.
Sucedeu que, sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus, e que tu fizeste voltar ao seu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando o povo viu isto, prostrando-se, todos com o rosto em terra, e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Agarraram-nos, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Você quer acabar com o mal? Acabe pela raiz. Você só acaba o mal se você acabar pela raiz. Tem gente que diz: eu não vou mais me envolver com essa pessoa, com esse namorico, com essa coisa que tá. Mas o zap da pessoa continua lá. Eu não vou mais me envolver com prostituição, mas a camisinha continua na carteira do jovem que é solteiro. As amizades continuam erradas. Como você vai mudar? Não pode. Você tem que andar diferente. Você tem que agir diferente. A minha mãe não era evangélica. Quando ela conheceu meu pai. Eu nunca me esqueço dessa história. Ela contou para mim uma vez: meu filho, esse negócio de santidade não era para evangélico, não era uma coisa, era normal em toda casa. Então eu me lembro que quando eu conheci seu pai, eu tinha 16 anos. Era uma jovem bonita. E o primeiro papo que o teu pai veio comigo é: Margarete, bora namorar escondido, depois se der certo a gente fala. Ela disse: não. Está vendo, meu pai é aquele ali. Ela não ia para a igreja. Meu pai é aquele ali. Vai lá e pede para ele, porque só namoro com a autorização do meu pai. E o papai contava que ele chegava lá à noite, o vovô deixava o tio Mário lá na lanchonete, ia lá para a sala, ficar assistindo o jornal, e um ficava lá do lado do outro, o vovô lá do lado, e o papai dizia, às vezes, é um cochilo que a mamãe dizia, o cochilo que o vovô dava, que dava uma bitoquinha. Aí o vovô despertava. Mas a mamãe casou virgem. Ela não era evangélica. Ela casou virgem. Eu tinha uma tia que quase não casa porque ela perdeu a virgindade. E naquela época, uma moça que não tinha a virgindade mais, era difícil, o cara só queria para passar um tempo, para aproveitar, para curtir. Gente, isso não faz muito tempo. Eu estou falando, né? Hoje no meu caso, eu já estou com 4,9.
Vou fazer agora dia 10, ninguém me dá isso, mas é a minha idade. Tenho uma cara de 15 anos. Se eu tirar a barba, ninguém me dá essa idade. Mas eu já vou fazer 49, dia 10 de agosto esse ano. Ano que vem já vou para os 50, 5.0. E na minha adolescência, eu me lembro que eu ainda tinha 11, 12 anos, e isso que era a lei em vigor. Isso que vigorava nas escolas. Então a gente está falando de uma coisa que há 35 anos atrás era normal. Independente da religião que a pessoa era normal. Hoje, se falou em namoro, já está se falando em estar transando. Às vezes um jovem sai para o primeiro encontro, já vão para o motel. Você acha que isso é correto? Você acha que você está se dando valor? Meu avô dizia, uma vez a minha tia chorando, porque eu não consigo me casar. O meu avô era muito direto, ele disse, você quer um conselho meu? Você está pedindo isso? Você quer que eu fale? Fala, papai. Fecha as pernas, minha filha. Você vai casar. Se dê valor. Porque o que vem fácil, vai fácil. 3 meses depois, a minha tia estava casando. 3 meses depois, ela estava casando. E o vovô não era evangélico. Então, hoje, a gente está vendo que as famílias, a nossa convicção de fé na Bíblia, que todos dizem que são cristãos, a gente tem que voltar a isso, ser restaurado o altar de Israel. É preciso ser restaurado o altar de Israel. Não é o mundanismo que tem que entrar na igreja e ser normal, é a santidade que tem que ser normal para nós. É o que está escrito na palavra de Deus que tem que ser normal para nós. Isso que tem que ser normal. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, pode ser um profeta contra 450, mais 400, que é 800 e pouco, que comiu lá no banquete. Deus vai te dar a vitória, porque você está cumprindo a palavra dEle. O lar de todo mundo vai se acabar, mas você que está obedecendo a palavra de Deus, o teu lar vai continuar crescendo. Aleluia! Então o fogo desceu do céu e o Elias disse, agarra todos esses caras que estão fazendo Israel pecar, leva para cá. E ele mesmo matou. Sabe por que ele matou? Porque o exército estava vendido para Acabe, eles estavam no comando de Acabe. Se um dos soldados de Israel fosse ajudar Elias, ele ia ser executado como traidor. Queridos, para você restaurar o altar de Deus na tua vida, você vai ter que matar, figuradamente, coisas que hoje têm te destruído. O que você precisa matar hoje? A pornografia? Hoje você tem o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai entrar em você. Hoje você não é um Obadias. Obadias não se via como um homem cheio do Espírito. Ele dizia, não, tu é um homem cheio do Espírito, eu não sou. Se Deus te arrebatar daqui, eu estou lascado. Tem muita gente que está assim na igreja com medo do diabo. Não se vê capaz. Por quê? Você está
quebrou os princípios, o teu altar está caído. Você precisa voltar aos princípios da palavra, aos princípios de Deus, da família. Pegar aquele altar que está em ruína, que talvez você nunca mais orou, você nunca mais buscou a Deus, você nunca mais se dedicou à palavra de Deus, às coisas, nunca mais falou de Deus para ninguém. Você precisa restaurar esse altar. E vai descer fogo do céu. Pode estar seca a terra, pode estar fartando, você pode estar na fartura, né? Fartando arroz, fartando feijão, fartando macarrão, fartando tudo. Se você restaurar o altar de Deus, vai vir fogo do céu. E você vai ser restaurado. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de fazer, de obedecer a Deus, de estar onde Ele está te mandando. Mas Senhor, ali ninguém gosta não interessa, Deus está te mandando, vai lá e faz o teu papel, pede perdão, mesmo não sendo você, e se junta de novo, e se une. Obedece a Deus. Sejam Obadias. Obadias que diz questionar o profeta. Mas no final ele obedeceu. E olha o quanto ele foi abençoado. Por causa da obediência dele, houve essa restauração em Israel. Ele chamou Acabe. Acabe ouviu o profeta Elias, reuniu o povo. Acabe foi o evangelista. Quando você faz a vontade de Deus, Deus usa até o diabo para trazer pessoas para Deus. Então não tenha medo. Eu quero, antes de encerrar aqui, deixar alguns versículos para você que talvez já teve um chamado de Deus. Você tem promessas de Deus. E alguma coisa te neutralizou. Alguma coisa está te paralisando. Querido, eu não tenho dúvida. Na minha visão, esse local aqui já está quitado, em nome de Jesus. Eu vou trabalhar para isso. Eu não tenho dúvida de nenhuma promessa. E se você tem uma promessa de Deus, um sonho, algo que um homem de Deus profetizou na sua vida, não tenha medo, trabalhe para cumprir aquilo. Não deixe o medo te paralisar. Jó 3:25, eu li o versículo 25, vou ler o 26, que Jó fala o que acontece com quem vive com medo. Ele diz assim: aquilo que eu temo me sobrevém, o que eu receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Nem descanso, mas vem a perturbação. É isso. Pessoa que está escravizado com ressentimento, como eu falei na semana passada, com raiva, com algum ódio de alguma coisa, alguma traição, aquilo te paralisa. Você que está com medo das circunstâncias. Alguém daquele povo tinha dinheiro? Elias tinha dinheiro? Certa vez Pedro ia subindo na escadaria do templo, e um mendigo, um homem aleijado, olhou para ele e disse: me dá uma moeda, me dá uma esmola. Ele disse: eu não tenho nem ouro nem prata. Em outras palavras, ele disse: eu estou liso, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou.
Em nome de Jesus, levanta e anda. Você tem muito mais que dinheiro dentro de você. Você tem Jesus. Você tem o poder de realizar todos os sonhos de Deus na tua vida. Você tudo pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Primeira João 4,18 é o conselho de Deus para você que está paralisado por algum medo. O amor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Vou ler de novo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormenta. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não tema. Deus te fez uma promessa. Vai para cima. Vai para cima. Amém? Posso ouvir um para cima aqui? Para cima! Vai para cima. Aleluia! Sabe que você tem que ter medo de viver em pecado. Você tem que ter medo de estar fazendo mal para os outros. Você tem que ter medo de estar prejudicando ou ferindo a lei de Deus, os princípios do altar de Deus. O teu altar tem que estar restaurado. E pode estar alagado, pode estar em crise. O que for, vai vir fogo do céu. Eu acho que pouca gente pegou tanta Covid como eu. Estava até conversando. Eu ia ficando bom, alguém adoecia da igreja, a gente ia com soro, dava 2 dias, eu arriava de novo, cada vez pior. Ficava bom, alguém ficava doente, bora pastor Júnior. Pastor Júnior foi um também. Denis. A gente ia lá e botava soro e medicamento e tudo. Dava uns dias, riava, me levantava. Meu cabelo ficou ralo, que eu pensava que eu vou ser a primeira pessoa da família careca. Estava nem aí, continuei. Porque eu estava no centro da vontade de Deus. Eu creio assim, enquanto eu estiver no centro da vontade de Deus, eu sou uma pessoa que eu não vou morrer. E é isso que o medo faz você esquecer de quem é o teu Deus. Faz você perder o amor, se afastar das pessoas. Parar de ser a pessoa boa que você é. Parar de sair na rua, se isolar. Tudo isso o medo faz. Se tornar uma pessoa amarga, crítica, triste, deprimida. Não. Qual é o conselho de Deus? Salmo 37:3. Davi tinha todo motivo de ser um rapaz deprimido. Vivia sendo perseguido por uma pessoa que ele só fez o bem. Não era o filho preferido dos seus pais. Sofreu. Muitas vezes era perseguido. Teve que morar um tempo dentro de caverna. Ajudou. Lá na caverna ele ajudou pessoas que ninguém queria, um monte de sem teto, endividado e tudo. Mas isso fez dele um homem forte. Davi não era forte fisicamente, a Bíblia diz. Ele era forte no espírito. Porque ele foi um cara que caiu, mas se ergueu. E decidiu restaurar o altar de Deus na vida dele, prosseguiu com Deus. Ele fala aqui,
confia no Senhor e faz o bem. A única coisa que você, que está enfrentando um problema, uma dificuldade, uma ameaça, quando eu falo ameaça, não é só alguém ameaçando você de alguma coisa da tua vida, mas é uma ameaça de ser demitido do trabalho. Hoje isso é comum. De alguém chegar e, olha, fulano não gosta mais de ti, disse que não te ama mais. Aí você vai desistir? Você vai se matar? Não, você tem que crer na promessa de Deus, não na palavra do homem, na promessa de Deus. Você é o fênix, o servo de Deus são os fênix. O fênix é aquele pássaro mitológico que ele virava cinza e depois ele nascia das cinzas e voltava a voar de novo. O povo de Deus, os servos de Deus, são os fênixes de hoje, é aqueles que nascem da cinza. A gente chega imprestável na casa do Senhor, a gente chega imprestável e Deus restaura o nosso lar, restaura a nossa vida, restaura a nossa saúde, restaura a nossa família, nos dá alegria, restaura nossas finanças. Todas as coisas é possível aquele que crê. Quem crê aí diz amém. Já está fraco esse amém. Quem crê aí diz amém. Aleluia. Agora eu vou ler o 4. 37:4. Diz assim: agrada-te do Senhor. Faz a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor. Restaura o altar. Vive com Deus. Agrada-te do Senhor. E Ele o quê? Satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O que é preciso para você estar seguro? Se agradar do Senhor. Ficar bem com Deus. Estar onde Ele quer. Sabe por que você está com medo? Talvez você pode estar na igreja, na oração das 6 e você nunca está. Talvez você pode muitas vezes estar na igreja no meio-dia orando, falando com Deus e você nunca está. E é por isso que as coisas não estão dando certo. Você não está meditando na palavra. Ou seja, a primeira coisa que o profeta fez foi restaurar o altar. Queridos, se você não está conseguindo algum sonho, se você não está fluindo em alguma coisa, o erro não é de Deus, não está em Deus. Deus é perfeito, é nosso, o pecado está em nós. Do que se queixa o homem vivente, queixa cada um dos seus próprios pecados. É alguma coisa na nossa vida que a gente precisa restaurar. Elias sabia disso. Eu não vou ficar batendo boca com esse povo. Eu vou mostrar para esse povo o que está faltando para eles. Pegou aquelas pedras, 12 pedras do altar de Israel e construiu o altar. Mandou fazer uma vala. Piorou a situação, que ele queria mostrar, olha, não há situação impossível para Deus. Querido, se você está numa situação que você controla ela toda, você não precisa de Deus. Deus só vai se envolver naquilo que é impossível. Vou repetir de novo. Deus só vai envolver em causas impossíveis. Que é isso que Ele faz. Amém? Então Davi diz, confia o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo fará. Versículo 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor. Você está fazendo tudo direitinho? O altar de Deus, você está falando de Deus, você é uma pessoa que está sendo fiel a Deus, então descansa. Deixa estarem falando mal de você. Não fica olhando para o que você não quer. Não fica olhando para pessoas que estão falando negativo.
Isso é o que você não quer. Não fica olhando para a dívida, não fica olhando para as pessoas que dizem que o teu lar não tem mais jeito. Olha para o Senhor, olha para o que você quer. O Senhor disse, eu estou contigo, o teu lar será um lar de bênção. Bem, teu lar será um lar de bênção. Descansa no Senhor, espera nele. Não te enfades por causa daqueles que prosperam o seu caminho, por causa dos homens que executam os maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, pois isso só te fará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Eu vou finalizar, só mostrando para você o seguinte. No início do capítulo 19 aqui, de 1 Reis, acontece uma coisa triste. O profeta rapidinho perde a fé. Eu vou continuar essa história no outro domingo, a terceira parte, a última parte. Mas eu quero só te mostrar isso aqui que eu estou falando hoje sobre o medo. O que o medo faz? Ele destruiu 850 profetas do inimigo. Encarou o rei, os soldados do rei. Mas ele ficou com medo aqui de uma mulher que o ameaçou, a Jezabel. Preste atenção. No 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, Acabe fez saber, foi lá igual um fofoqueiro falar para Jezabel. Tinha chovido, que o final disso é a chuva que vem. Que Elias foi lá, orou 7 vezes, disse, vai para a tua casa que vai chover, mas não tinha uma nuvem no céu. Quando você restaura o altar, pode profetizar que Deus vai honrar a tua palavra. Quando você está com a tua vida na mão de Deus, pode profetizar. Isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Isso é meu por direito, vai acontecer, porque você está bem com Deus. Teu altar está restaurado. Foi o que fez. O Elias mandou o servo dele 7 vezes. Na última vez, ele disse, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão. Está aí no final do capítulo 18. Disse, corre lá com Acabe e diz para ele que está, para ele ir para a casa dele, que está vindo tempestade de água. E a Bíblia diz que começou a riar o palpeirão de água. O Espírito Santo tocou nas coxas de Elias, ele correu tão rápido que ele pegou Acabe. Ele disse, eu não te falei. O Acabe viu tudo o que aconteceu. Mas ele não amoleceu seu coração. Talvez, querido, você chegou aqui, está passando por muitas coisas que eu falei. Mas você vai sair daqui com o coração do Obadias ou com o coração do Acabe? O Acabe viu todo aquele milagre, o fogo descer do céu, a água que Deus mandou. Mas ele ainda foi lá falar do profeta para Jezabel. Olha lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes, assim me faço os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, tu puser a tua vida, eu não fizer com a tua vida como tu fizesse a eles. O que vendo-se ele levantou, Elias, levantou para escapar com vida. Se foi, e chegando em Beceba, que é de Judá,
deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Uma coisa tão poderosa, e às vezes tão pouca coisa, nos acovarda. Queridos, te lembra agora de quantos milagres grandes Deus já fez na tua vida? Por que você está com medo de dar esse passo maior de novo? Por que você está com medo de enfrentar e ser alguém melhor? E deixar Deus te prosperar mais? Por que você está com medo de reinar? Não faça isso. Não haja como Elias agiu. Eu vou continuar essa palavra no próximo domingo. Mas uma pergunta eu quero fazer para você que já tem mais tempo e lê a Bíblia. Elias morreu no outro dia? Hein? Jezabel matou Elias? Não. Elias ficou vivo até quando Deus quis. Agora Jezabel morreu. Quem morreu não foi Elias, foi Acabe. Porque Acabe viu tudo aquilo, não se converteu. Deus disse: é. A Bíblia diz, terrível, diz para a gente assim, olha, não te ira, ama, mas Deus diz: a mim pertence a vingança. Quando você faz a vontade de Deus, Deus é o nosso vingador. Olha aqui, 2 Reis, capítulo 9. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois, Jeú veio a Jezreel, e que ouviu Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou-se a cabeça, porque vinha o rei, né? O Acabe tinha morrido, e o filho de Acabe assumiu o reinado. A Jezabel já ia dar em cima do outro rei, do rei do sul. Só que ele não era bobo como Acabe. Enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zimri, que matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí de baixo, abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue. A parede, e os cavalos de Jeú as atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar Jezabel, né? Porém não acharam ela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco, porém o
campo, na verdade, de Jezreel, de modo que não se possa dizer, esta é Jezabel. Elias não morreu como Jezabel queria, porque o Deus de Elias era mais forte que o Deus de Jezabel. Mas Jezabel morreu, como Elias profetizou. Queridos, se você crê, se o teu altar estiver restaurado, pode se levantar quantos quiser contra você. O seu Deus é mais forte. Você vai vencer. Não tema nenhum mal, porque o Senhor fizeste do Altíssimo a tua morada. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus.